o Ministério da Justiça resolveu restringir a entrada de imigrantes sem visto no Brasil. Movimento ali assertivo, isso tudo, claro, no momento em que cerca de 500 estrangeiros estão retidos no aeroporto de Guarulhos. Sim, 500. Gente, mas olha só, a decisão tem um motivo, tá? Um relatório da Polícia Federal revela que o Brasil é usado como rota de tráfico humano, tráfico de pessoas. Sim, para tentar explicar aqui da forma mais didática possível, funciona basicamente assim. Muitos, ao desembarcar por aqui, são levados por coiotes, como eles são conhecidos, até o longínquo estado do Acre, no extremo norte do nosso Brasilzão, cruzam a fronteira com o Peru, passam pela América Central até o seu destino final, como Estados Unidos e Canadá. O nosso secretário nacional de Justiça, o Jean Uema, informou que quem entrar com um pedido de refúgio terá que provar que está sendo perseguido no país de origem para ter qualquer chance de ser autorizado para ingressar em território brasileiro. Meus amigos, a situação daquelas, Polícia Federal aí trabalhando em turno redobrado para evitar que o Brasil se torne um destino perfeito aí nessa rota de tráfico humano, que é uma rota da mais pura degradação humana, né? Lamentável. Jess está aqui de volta com a gente na nossa bancada. Algo a declarar, olha essas cenas aí, parece, assim, algo de uma distopia, de um filme de ficção científica ali depois de um grande desastre. E é um grande desastre humano, né? É um grande desastre. Da vida real. E o que a gente tem que notar nisso? Isso é um esquema que dá muito dinheiro no mundo inteiro. Tem das mais variadas nuances, até mesmo, infelizmente, prostituição, sequestram essas meninas, tráfico de órgãos, assim. O tráfico humano é um problema muito grave. Por que o Brasil acabou estando nisso e como que a medida da PF, uma boa medida, inclusive, ela influencia nisso? Muitas das vezes, a razão do Brasil ser país sede para envio dessas pessoas para outras localidades é porque o nosso passaporte, e aqui eles falsificam o passaporte, ele tem algumas características, né? Ele é um passaporte muito amplo, André. Por que eu falo que ele é muito amplo? Ele é bem aceito, o passaporte brasileiro é bem aceito, mas por uma segunda razão, brasileiro é todo mundo. Então, o brasileiro não tem um tipo, como muitos países da Ásia ou como muitos países europeus, então as pessoas usam muito isso. E aí, cada vez mais, a gente está tendo essas situações muito tristes de tráfico. Então, a PF agiu certo, tinha mesmo que barrar e tem que ter mais controle das nossas fronteiras. Vamos trazer. E teve até, enfim, claro que eu não quero misturar as coisas aqui, mas vale a pena citar porque realmente foi um sucesso estrondoso. De vez em quando a arte imita a vida. O Som da Liberdade. Quem viu esse filme aí? Que deu uma baita de uma repercussão. Claro que o mainstream da imprensa tentou descartar como uma produção da extrema-direita, criando teorias conspiratórias, mas não à toa foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Nós até entrevistamos o produtor do filme aqui no Morning. O Fabrício fez essa entrevista. Aí, pronto. Grande Fabrício Netsky. E retrata a realidade esse filme. Perdão? Retrata a realidade esse filme. Pois é. Assim, frontalmente, o que é importante, né? Pepe, o fato é o seguinte, quero muito te ouvir aqui também. A gente vê 20 mil jovens desaparecendo no Brasil por ano. Acho que em torno de mais ou menos uns 8 mil sequer são vistos novamente. O Ministério Público está tentando fazer um trabalho ali direcionado já há mais de alguns anos até para conscientizar as pessoas a não esperarem 24 horas até notificar um desaparecimento, de realmente, assim, pecarem por excesso de cautela. Como é que você está vendo essa situação aqui no Brasil real? Marinho, assim, eu discordo do que o Mano colocou aqui e discordo um pouquinho da Jess, porque meu papel aqui é discordar de todo mundo. O que eu discordo do Mano é o seguinte: refugiado é um termo técnico e jurídico. Né? Refugiados são aquelas pessoas que são perseguidas no seu país de origem por conta de opinião política, por conta de raça, por conta de religiosidade, fugindo da guerra, violação de direitos humanos. Aí sai do país de origem e busca abrigo em outro país democrático. O que tem no relatório da Polícia Federal, que embasou a decisão do Ministério da Justiça, é que várias pessoas vêm para o Brasil, entendeu? Com a passagem, né, para outro país da América Latina, pede o voo de propósito, tá? Entra no Brasil sob justificativa de que seria refugiado e em poucos dias sai da fronteira do Brasil pelo Acre para ser coiote de outras pessoas e levar para uma imigração ilegal dos Estados Unidos e do Canadá para fazer tráfico humano de mulheres, de crianças, de órgãos e de drogas. Né? Ou seja, o Brasil não é um paísinho qualquer, né? Tem que ter ordem no Brasil. Então não dá para a gente aceitar, de certa forma, que o Brasil seja a casa da mãe Joana. Então regras mais claras são necessárias. Agora, isso tudo seria, no meu modo de ver,
organizado e solucionado se o Brasil tivesse o tal visto de passagem, né? Que não tem visto transitório, quando uma pessoa sai de um país e vai para o outro, né? Então, eu entendo que o Ministério da Justiça poderia, de certa forma, ter, sim, critérios muito mais humanísticos, de forma a tirar essas pessoas que querem passar pelo Brasil de forma ilegal do sistema de refugiado, né? Então, eu acho que a solução, Marinho, está no meio. Essa mudança de status... Está no meio. Essa mudança de status oficial deles, de imigratória, né? Ajudaria como nesse sentido? Só para ser bem claro. Porque grande parte das pessoas pelo relatório da Polícia Federal vem para o Brasil para pegar um voo no aeroporto para ir para outro país da América Latina. E aí, no aeroporto, pede o voo e vai para o guichê da companhia aérea pedindo informação, os caras não sabem falar. E também tem uma outra questão também. O Brasil, infelizmente, não tem uma questão boa para os refugiados e análise séria e técnica para os refugiados. Então, teria que mudar também essa condição e essa situação de modo a identificar quem, de fato, é refugiado e quem não é. Exato, mas a questão é a estrutura de regularização dessas pessoas. Porque o que ocorre é que, muitas vezes, geralmente, o refugiado, qualquer refugiado que está saindo de uma situação de perseguição, de miséria no seu país, ele vai para outro país sem ter resolvido a burocracia. O refugiado, em geral, resolve a burocracia já estando no país de destino. Então, a gente não pode criar essa barreira burocrática a priori, excluindo todas as pessoas, como se todos fossem suspeitos antes de mais nada. Não é assim. Se tem suspeitos, é claro que a gente precisa fazer uma triagem, mas isso se resolve melhorando a estrutura de regularização migratória no país e não proibindo quem não tem previamente o documento de entrar no país. Não, eu acho não é essa que... questão. Vamos ver a Jess, a gente tem que seguir em frente. Vamos lá. Eu acho que, no final das contas, essa é a questão também. Porque as pessoas, elas estão tendo uma facilitação, as nossas fronteiras, e aqui eu falo a fronteira, o aeroporto de Guarulhos, essa fronteira não está sendo bem tratada, as pessoas estão conseguindo entrar sem nenhuma documentação. Então, imagine você que está numa imigração em qualquer lugar do mundo. Muitas das vezes você vai ter que falar o que você está fazendo. Você vai ter que ter um documento, você vai ter uma entrevista que é meio... perdi meu voo, aconteceu alguma coisa. Entra, vai logo. Eles acham que ninguém quer morar no Brasil. Então, assim, existe acolher não é abrir a porteira, né? Exato, existe um certo critério. Mas refugiados, vários problemas no mundo. Olha a situação da Venezuela. Nós vamos pegar todos os venezuelanos e deixar entrar aqui? Nós não temos condição como nação. Nós temos que priorizar os nossos cidadãos, o bem-estar deles. Então, assim, eu acho que existe um controle. E aqui eu concordo com o que o PP colocou. Eu acho que um visto de transição seria bom. Um visto que você vai visitar o país por um dia. Você vai passar 1, 2, 3 dias. Vários aeroportos no mundo já fazem isso. Várias imigrações já fazem isso. Agora, o que está acontecendo aqui é uma farra de entrar com várias facilitações que está influenciando e favorecendo tráfico de drogas. Inclusive, uns entram para cometer crime. Exato. Eu cansei de prender gente ali na área central, a Guaianazes com a Aurora, mandava para a Polícia Federal, saiu na audiência de custódia e depois fica por isso mesmo. O caso da Venezuela é o tipo caso de pessoas que o Brasil tem que receber, né? Fugindo do regime... Claro, fugindo do regime traficando aqui e receptando o celular. Do Maduro. Para ficar traficando e receptando o celular. Muita calma nessa hora. Eu acho que sendo perseguido pelo Maduro, tendo 2 mil pessoas presas. A priori, sim. Se a pessoa é uma criminosa, aí o nosso sistema de justiça tem que ser capaz de punir o crime. Mas isso vale para qualquer nacionalidade, inclusive brasileiros. Então, a gente não pode confundir as coisas. O fato da gente ter um sistema de justiça ineficiente precisa ser atacado nesse ponto. Precisamos, de fato, fazer com que criminosos sejam presos e responsabilizados. Mas não podemos tratar imigrantes e refugiados como se fossem criminosos a priori. Não são. Não dá pra ver a porteira. Seres humanos. Mano, refugiado é uma coisa. É diferente. Mano, refugiado é uma coisa. Imigrante ilegal que está no Brasil para fazer algazar é outra coisa. Por isso que eu falei que o caso da Venezuela, por exemplo, que está dentro de um regime autoritário do Maduro, no meu modo de ver, é uma questão clara de refugiado. Está fugindo do governo Maduro para não ser preso. Está fugindo da ditadura da Venezuela para não ser preso. E quando você fala, por exemplo, que os venezuelanos não podem entrar no Brasil, é um certo preconceito com os venezuelanos, tomando como exemplo o governo ditador do Maduro. E os venezuelanos são muito maiores do que o Maduro. Eu acho que vale a pena. Eu acho que, sinceramente, vale a pena. Eu falei todos. Só um detalhe aqui. Não estou... Sem generalizar. Eu falei todos, porque eu acho que a gente também tem que pensar na lógica de ordem nacional, na lógica de serviços públicos, várias questões. Então, não é abrir a porteira para todo mundo. Abre a porteira mesmo. Não dá pra... Pera. Não Como dá. é que tu me faz? Você é bom nisso, né, Pepe? Ô, Marinho... Tu joga aqui a casca de Marinho, banana... 5 mil pessoas Eu quase preciso foram seguir em presas. frente e você joga uma revelação bombástica, uma afirmação bombástica dessa. Pelo amor de Deus, me ajuda, Pepe.